Quero, de certa forma, pedir desculpa aos irmãos. Houve uma mudança aqui de som, estamos tentando nos adaptar. Além disso, o nosso equipamento ao longo dos anos vai se desgastando, ficando obsoleto, mas não podemos investir nisso antes de tratarmos do fogo. Portanto, peço desculpa e paciência nesse processo de adaptação. O pastor Gerson Borges compôs um musical chamado Pródigo. Eu até dizia para o Eduardo Mano que depois de compor o Pródigo, toda composição fica um desafio. Vale a pena, se você não tem esse CD, chama-se O Pródigo, do pastor Gerson Borges, e ele faz uma espécie de narrativa da vida do pródigo. Quando o pródigo vai embora, ele diz que ele pega aquele trem às 5 da manhã, onde ninguém está vendo, e vai embora. Mas quando o pródigo está nesse processo de repensar a vida, ele escreve uma música chamada Janelas, que diz assim: da minha janela contemplo a cidade da minha ilusão, procuro no escuro da noite uma pista, uma explicação. Nem mesmo o barulho dos carros que passam parece abafar o cortante ardor no meu coração, que parece pulsar sem pulsar. A minha janela é uma espécie de tela de televisão, um rosto querido me olha, eu choro, eu perco o chão. Já deve ser mais de 11 horas, meu Deus, eu preciso deitar e anestesiar este coração que parece pulsar, cansado, gemendo, murchando, como murcha mesmo a mais linda flor. E agora eu me vejo mudado, sofrendo um bocado, morrendo de dor. Era uma outra janela e cenário, uma outra visão, o sol surgindo dourado por cima da plantação, os bichos, a gente acordando a fazenda, e a noite se vai. Tudo isso volta ao meu coração. Está recordando da casa do pai. Tudo isso se volta ao meu coração, que parece pulsar o meu pai. Cansado, gemendo, murchando, como murcha a mais linda flor. E agora eu me vejo mudado, sofrendo um bocado, morrendo de dor. Eu li esse poema, que é um poema, porque, de certa forma, eu tenho me preocupado muito com a quantidade de irmãos que estão na janela ou nos terraços da vida. Eu estou muito preocupado com jovens, adolescentes, adultos, solteiros, casados, idosos, por conta desse desejo de estar na janela ou de vagar pelos terraços da vida. Eu chamo janela porque a janela permite a comunicação com o externo. Janelas, ou portas, ou terraços, são espaços que quebram uma sequência.
que vai numa sequência de parede chapada e lá tem uma paisagem, uma janela. A gente sai de parede chapada de um corredor de quartos, dá para um terraço, chama um terraço, era a construção antiga. E essa comunicação, ou esses espaços e essas janelas, permite nos ver o que está do outro lado. E às vezes o que está do outro lado envolve a ausência de Deus. Tenho descoberto filhos enganando pais, pastor, muitas vezes. Tenho descoberto mulheres enganando maridos, maridos enganando mulheres, pais enganando filhos. Famílias de Deus que por conta às vezes do ter, estão olhando no terraço, estão olhando as janelas da vida, não para perceber Deus, mas para perceber tão somente os encantos da vida, ou muitas vezes o desejo de ter. De certa forma, nós sofremos a síndrome do Éden, que é a vontade de conhecer o bem e o mal, e às vezes conhecer o mal mesmo sabendo que é mal. Ontem nós conversávamos sobre isso. De certa forma, pelo compromisso da função que exerço, do ministério que exerço, às vezes eu possa me sentir talvez mais protegido, mas essa não é bem a realidade. Eu preciso estar mais atento. E nós comentávamos isso ontem, dizendo: eu me faço de tonto, meu irmão disse, também me faço de tonto, pastor. Me faço de tonto diante das cantadas. Como certamente algumas irmãs também se fazem de tontas. Mas o perigo é quando começa a andar pelo terraço. O perigo é quando começa a buscar janelas. E alguns vão destruindo as vidas. Destrói a confiança. Confiança é uma espécie de cristal que quando quebra, você sempre fica pensando se aquilo é verdade. Homens e mulheres que por causa de um amor, de uma mulher, de um homem, rompem com Deus. Gente vocacionada que eu conheço, que às vezes por um namoro, largam a vocação fora, porque aquela mulher não me aceita na condição de vocacionado. E assim vão destruindo suas vidas. Irmãos que passam 24 horas do dia pensando em ter, pensando em adquirir recursos para si. Ele pensa ainda que, disfarçando em alguns momentos, ele passa 24 horas do dia pensando em dinheiro. Ou então se sentem foldados, talvez pela criação que damos, e achando que dá uma escapada para o terraço, dá uma escapada para a janela,
Ninguém vai ver, não tem consequências, mas tem. Quero voltar a um assunto que eu já conversei com os irmãos há uns anos atrás. Todo e qualquer homem de Deus, quando eu falo homem, eu não estou sendo exclusivista. Mas quando eu falo homem, eu penso no homem e na mulher. Todo homem de Deus, mesmo que vivam e procurem ter um coração segundo o coração de Deus, estão fadados à queda, se não tiverem cuidado com a janela ou com os terraços. Um homem privilegiado, um homem segundo o coração de Deus, um homem que a Bíblia diz que é formoso, que era bonito, além de tudo ainda tinha uma vantagem estética que alguns de nós não temos, porque parecemos muito fisicamente com Jesus, mas parecemos com Ele. Um homem que tinha um governo excelente, um homem dado à vitória, um homem que gozava da intimidade de Deus, mas que um dia estava no lugar errado, na hora errada. Nós vivemos tão intensamente essa vida que já não sabemos o que fazer, por exemplo, quando falta luz dentro de casa. Havia uma fase em que a família sentava e conversava. Hoje o que é que eu faço? Sem internet, sem luz. É assim a vida. É assim. Há uma inversão de valores, que era certo agora é errado, que é errado agora é certo. Por quê? Não quero, e não é meu propósito, trazer culpa a ninguém. Até porque eu tenho pesquisado e trabalhado sobre isso. Mas alguns de nós, não estou falando em maldição, porque a palavra do crente é a palavra para abençoar. Mas alguns de nós, por causa das janelas, por causa do terraço, estão comprometendo a sua história de vida com você mesmo, com Deus e com sua família. Verdade. Quando você sofre dor, sua família sofre dor. Quando você causa dor a você mesmo, sua mulher também sente dor, seus filhos sentem dor. Quando você constrói, e eu não estou falando de casamento, quando construímos uma vida no terraço, uma vida na janela, o resultado dessa vida é queda. E o homem de Deus, quando cai, até que se arrependa, ele faz coisas incríveis para que seu eu seja descoberto. Ele mente, ele constrói mentiras desenfreadas, aquilo ficando um poço sem fundo, porque de certa forma ele quer se proteger do erro, porque ele quer usufruir das benesses da janela dos terraços, mas não querem ter a sua história de vida comprometida pelos acontecimentos do terraço ou das janelas. Eu estou falando de Davi. Poderia falar de José, poderia falar de Deilson, poderia falar de Pedro, poderia falar de Ambrósio, poderia falar de Josué, poderia falar de Jones, poderia falar de George, poderia falar de Celso. É a história de quem teme a Deus, conhece a Deus, e chega uma ocasião
que abre mão de todo esse conhecimento, de todo esse relacionamento, abre mão de toda uma vida que foi construída para aventurar-se no pecado. Isso acontece com solteiros, acontece com os casados, acontece com adolescentes, acontece com jovens, acontece com a terceira idade. Estariam o aumento da AIDS que o diga, a terceira idade. Às vezes pensam que estão mais próximos da morte, estão livres da enfermidade. Davi era um homem segundo o coração de Deus, segundo a narrativa de 2 Samuel capítulo 11. Samuel capítulo 11 diz o seguinte: tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe, com ele os seus servos e todo Israel, e eles destruíram os amonitas, sitiaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Mas era um tempo de guerra, em que os reis saem à guerra, e Davi estava em Jerusalém, no lugar errado, na hora errada. Cuidado com a ociosidade. Cuidado com o quarto sozinho no hotel, para quem viaja. Cuidado com as festinhas da empresa. Cuidado com a amiguinha que está passando um problema de casamento, ou um amigo que está passando um problema de casamento, e que a mulher não me compreende, ou o marido não me compreende. Cuidado com o negócio fácil. Ontem descobriram uma quadrilha que vendia carros abaixo do preço, pegavam documentos de outras pessoas, faziam financiamentos e não pagavam, consequentemente, o indivíduo estava usando o carro. E não é difícil, talvez, encontrar algum irmão mais bem esclarecido que andar até glória a Deus e conseguir comprar um carro de 20 mil por 8. Tem que ser roubado. Diz a palavra de Deus: e aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e se pôs a passear no terraço da casa real. E do terraço viu uma mulher que estava se lavando, e era uma mulher muito formosa à vista. Tendo Davi enviado a indagar a respeito daquela mulher, disseram-lhe porventura: não é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Há comentaristas, eu espero que ninguém se escandalize com isso, que às vezes nós temos a falsa ideia de que Deus escolhe pessoas perfeitas. Não são perfeitas, não somos, não são pessoas perfeitas. Um estudo mais terapêutico em cima da personalidade de Davi dá indício de uma bipolaridade de Davi e de uma compulsão sexual. Isso indica que Deus pode usar quem tem seus problemas também. O problema é que as questões e as limitações dos problemas precisam estar diante de Deus. Eu disse para um irmão uma vez: se o teu problema é mulher, cuidado com barra de saia. Se o seu problema é poder, cuidado com poder. Se o seu problema é dinheiro, cuidado com poder, com dinheiro.
Se o seu problema é a vaidade, cuidado com a vaidade. Se o seu problema é a sua egolatria, cuidado com ela. O Espírito Santo vai dando sinais, vai dando sinais, vai dando sinais. Na medida que, quando alguém respondeu a Davi, olha Davi, não é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Já teria bastado a conversa. Encerrava aí. Ah, pastor, mas o que vale é o amor. Não. Amor envolve ética, envolve moral, envolve respeito, envolve tremor e temor diante de Deus, envolve palavra de Deus. Ele estava no lugar errado, dormindo fora de hora, viu que não devia, e podendo repreender o que viu, pelo contrário, ele mandou que seus mensageiros usou da sua influência, e às vezes nós sabemos que cada um aqui tem a sua própria influência, usou da sua influência e mandou chamar e trazê-la, deitou-se com ela e depois voltou para a sua casa, e a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Ato tem consequência. E a consequência não é pela gravidez, não, gente. Entendam isso. Entendam isso. Mas há um acusador que ele vai te maltratar até a hora que você entenda e peça perdão a Deus daquilo que você fez. De início aprendemos com Davi. Corremos o risco de ficarmos no lugar inadequado. Saímos de uma cidade do interior, vimos para São Paulo, ou saímos de São Paulo, vamos para Nova York, sei lá onde for. Aqui ninguém está vendo, está vendo. Está vendo. Satanás não tira de mala de viagem. Outra coisa que observamos aqui nesse texto: se não tivermos cuidado com o que vemos através dos olhos, e o que vemos através dos olhos poderão determinar as nossas ações. Todos nós temos dias que estamos mais fracos. Todos nós temos as nossas carências, seja elas quais forem. Temos carências. Tem dia que você está mais tentado a comer doce. Tem dia que você fica aí. O problema é quando você está enfrentando essa onda de sentimento, aquilo que você vê. Ah, pastor, então é melhor ser deficiente visual? Eu não estou dizendo isso. Porque você tem da parte de Deus, do Espírito Santo, que está dizendo: olha aqui, Maria, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, está errado, está errado, está errado. Fala! Fala! Quem já passou, todos nós sabem que é isso, a luta do pecado. Quem já caiu em um pecado que não queria cair, sabe que o Espírito ficou mostrando. Nós é que fomos teimosos, achando que não teríamos consequências, seria algo sem significado. Dá a ideia de que sempre podemos sair numa boa, mas pecado traz consequências, saiba disso. Pecado tem consequências. E quando eu falo disso, não falo apenas de pecados sexuais, não. O mundo não é só feito disso. É aquilo que você poderia fazer para não prejudicar um colega de trabalho e permite que seja feito, porque você poderá ter nessa situação a chance de uma promoção.
aquela vaga de estacionamento que alguém está esperando e você vem de repente. Glória a Deus, conseguiu uma vaga. Usurpando o outro. É isso que essa lição de Davi ensina. Olha, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Foi um homem. Deus errou na escolha? Não, Deus não errou na escolha. Davi falhou. Mas a história mostra que Davi vai se restaurar. Agora, sabemos também, quem estuda a história de Davi, que ele nunca mais teve paz na casa de Davi. Alguns de nós, por conta de uma cobiça, perdemos família, só teremos família em casamento, formatura e enterro. Mas nunca mais será família completa. Você será sempre um apêndice. Porque a sua opção de escolha fez com que você rompesse com laços muito sérios. O pecado traz também, isso é interessante. De vez em quando a gente ouve falar de auditorias de empresas que foram feitas, as pessoas acham ainda hoje que podem roubar e passam no crime da auditoria. Não sei que a auditoria seja corrupta, mas na hora que achar uma auditoria séria, vem à tona. Não se encobre o pecado, porque o próprio Satanás se encarrega de descobrir o pecado. Porque na medida que ele envergonha você, ele quer atingir a Deus. Porque você foi chamado para viver para a glória de Deus. Aquilo que você tem, aquilo que eu tenho, se temos recursos, se temos pouco recurso, se temos boa formação acadêmica, é tão somente para a glória de Deus. E Satanás sabe que se ele consegue espaço na minha vida, eu vou destruir muita gente por conta do meu mau testemunho. Então Satanás se encarrega. Aquilo que é feito em quadrilha, uma hora o revela. E Satanás, de certa forma, fez isso com Davi. Ele foi, Betseba engravidou, ele disse: agora estou com um problema, como resolver isso? Matar Urias. Mas foi no final. Mas ele engendrou. Leia o capítulo 11 depois. Vejam que um homem de Deus, né? Um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, um homem que foi escolhido segundo o padrão de Deus, começou a planejar, e o pecado traz artimanhas e traz sócios. Na hora que você trair sua mulher, vai achar um coleguinha de emprego que vai ajudar a fazer isso. Uma amiguinha. Todos fazem. Ninguém vai saber, fulano. Ninguém vai saber. Você vai a alguém que não é segundo o coração de Deus, vai te dar uma série de conselhos. Aí ele tentou, vamos enganar Urias. Mas Urias não largou o pé por causa da fidelidade que ele tinha. Pegou Joabe como sócio, aquela síndrome de Joabe que já falamos outras vezes, né? Há sempre um amiguinho, um irmãozinho que abafa, que esconde. E para quê? Para quê? Seu pai e sua mãe ia deixar de amá-lo porque você estava morando escondido, meu irmão. Para quê? Porque quando seu pai está fiel, sua mãe, Deus traz a informação. Você sair de casa. Aí depois você diz para o pai, para a mãe: pai, ou diz para o marido: confia em mim, ou diz para a mulher: confia em mim. Como? Se você quebrou um dos laços mais fortes que você tem no relacionamento, que é a confiança. Então Davi fez isso, ele tentou encobrir, e na realidade ele chegou a matar. Nunca se sabe. O pecado é capaz de fazer até mesmo na vida de alguém que conheceu a Deus. Nunca se sabe.
gente vê histórias aí, muito sérias. Você sabe. Deus não se deixa escarnecer. E para Deus não se torce o nariz. Aquilo que eu falo. A graça dele vai me ajudar a suportar isso, mas eu vou viver isso. O diferencial na vida de Davi, meus irmãos, eu estou terminando. Primeiro, está no versículo, capítulo 12. Não quero aqui, não é meu propósito acusar quem quer que seja. Talvez devêssemos, houve um tempo, hoje em dia não, né? Não há mais compositores, raramente tem compositores de músicas infantis, se ensinam um bocado de baboseira às crianças com as teologias de música que tem nada a ver com nada, né? Elas nem sabem o que estão cantando, nem sabem as palavras que significam. É uma lacuna que nós temos muito grande, muito grande. Mas antigamente ensinava uma criança a cuidar do pezinho onde anda, cuidar do boquinha no que fala, cuidar do mãozinha no que pega. O Salvador do céu está olhando para você. Ah, mas era medo. Antes fosse. Melhor ter medo para fazer as coisas certas do que perder o respeito e fazer um monte de coisa errada. E depois vai cobrar, a vida vai cobrar. Sabe? Davi fez. E deu tudo certo, gente. Ficou encoberto. Ficou encoberto. Final do capítulo 11, está encoberto. O Eteu morreu de uma forma que ninguém sabe, né? Diz que ela deu um filho a Davi, era mais um mesmo, né? Era um costume da época, mas alguém viu. E foi alguém que o tratou sempre como um homem segundo o seu coração, o coração de Deus. Foi o homem que pegou talvez o mais franzino, o mais delicado, o músico da família, que a sensibilidade da arte, você vai ser rei. Não tinha corpo, não tinha força para ser rei, mas tinha o coração que Deus queria. E o coração, como Deus quer, não está preocupado com o externo, se é ter força, se não tem. O coração era o coração que Deus queria. E Deus trouxe esse homem. E pela graça de Deus, Deus mandou Natan, aquele homem, contando uma historinha. E ele naquele instante, como um bom fariseu, olha, o cara que fez isso deve pagar. Ele estava certo que o pecado dele estava escondido. A única forma do nosso pecado ficar escondido é na cruz, quando recebemos o perdão de Deus. Aí Deus nem se lembra mais dele. Você vai lembrar. Mas não com culpa, aquela culpa destrutiva, aquela referência histórica de, olha, eu procedi mal e não vale a pena. E Deus mandou Natan e disse, olha, você fez isso. E a história diz que o texto diz, lê o texto lá que Natan, que Davi se arrependeu. Ah, pastor, mas ele se arrependeu, continuou rei. Não pôde construir o templo. Sofreu com os filhos. A partir daquela data, Davi não soube mais o que é paz dentro de casa. E ele continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. Escreveu o Salmo 51. Compadece de mim, ó Deus. Deus compadece. Pergunta que fazemos, que eu faço: vale a pena? Vale a pena?
que passou por isso valeu a pena? Estamos livres? Não, estamos livres. Precisamos estar com os olhos bem abertos. Bem abertos. Não por medo, mas por prevenção. O que é que eu fiz com a minha vida? O que eu tenho feito com a minha vida? O que é que eu tenho feito com as janelas da minha vida? O que é que eu tenho feito com os terraços da minha vida? O que é que eu tenho feito com aquilo que eu olho? Ah, pastor, sou de Jesus. Eu sei, Davi também era. E para mim a beleza da Bíblia, além de todas elas, está nisso. Ela não encobre fraquezas. Mostra o Abraão que foi frouxo, dizendo que Sara não era mulher. O filho vai repetir a mesma frouxidão. Mostra isso. Mas o que eu quero dizer aos irmãos, e para a minha vida também, eu preciso ter cuidado com as janelas e os terraços. Você precisa ter cuidado com isso. Você sabe qual é o seu ponto fraco. Sabe? Você sabe. Nós sabemos qual é o nosso ponto fraco. E por conta do ponto fraco, precisamos saber o que é que tem na janela e o que é que tem no terraço. E vou dizer, Senhor, está amarrado. Se está amarrado, vai ficar lá, você vê o tempo todo. Então é melhor dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim. Me livra disso. Se você amarra, fica lá o tempo todo. Vai poder sair, fica lá amarrado. Então, em vez de ser um relâmpago, vai ser o tempo todo. Então, é melhor você pedir a misericórdia de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E aí você vai cantar, segundo a interpretação do autor. Pai, afasta de mim este cálice. Ficar calado. Ceder. De aquecer. Eu não vou ficar calado, vou ter que falar com Deus. Senhor, uma arapuca foi armada para mim. Uma arapuca está sendo armada para mim. Uma cilada está sendo colocada na minha frente. Me ajude a não tomar cafezinho social com a cilada, uma arapuca. Porque se for tomar cafezinho social, vai cair. Ah, pastor, me conheço. Não. Vem a Bíblia. Não é assim que vive esse mundo. De certa forma, a gente tem problema na igreja? Tem. Estou concluindo. Mas a gente fica um tanto mais protegido, de certa forma. Né? Mas o mundo que vocês vivem aí fora, na segunda-feira, eu sei que não é para brincadeira. Eu sei que não é para brincadeira. O cara não está nem aí, sabendo que você é casada ou casado. Não está nem aí. Não está nem aí para saber se você é de Deus. Você acha que vai ser mais um, vai ser mais um. A gente vai na onda da vida. Inventa uma história lá para teu pai. Inventa uma história para tua mãe. Inventa uma história para teu marido, para tua mulher, para os teus filhos. É assim lá fora. Dentro acontecem problemas. Problema. Eu vou sempre, olha, quando eu ando, eu sempre vou ver janelas e terraços. O problema é que eu vou fazer com aquilo que eu vejo na janela e no terraço. Eu não vou mandar perguntar quem é aquela pessoa. A não ser que eu seja solteiro, vi aquele rapaz ou aquela menina, me interessei para saber quem é diferente. Estou falando isso. Estou falando em estar na hora e no lugar errado. Ceder aquilo que
E a história é antiga. Você lê e conversar com qualquer crente que viveu há 150 anos atrás aqui na Terra, não vai mais conversar, né? Você seja crente kardecista, não é o caso. Mas pergunta às irmãzinhas antigas qual era o problema do tempo delas, também não tinha. Uma vez minha avó contou um negócio do quê, pô? Assim, naquela época a gente pensava, meu filho, era assim, sabe? Então não é o mundo de hoje, repete-se. Muda o cenário, muda o formato da janela, é mais que de riga, hoje é todo diferente. Mas o grande aviso que eu entendo que Deus quer nos dar nessa manhã é: precisamos estar atentos aos terraços e às janelas da vida. Férias não for trabalhada no Senhor, por ninguém ter visto isso. Pessoas que saem da igreja em dezembro, totalmente envolvidas no período, nem retornam. Perde o foco. Nós vamos cantar o hino que está indicado no boletim.